sempre gostei de saber os nomes das suculentas. Toda vez que eu vou comprar uma diferente, pergunto logo para a dona da Flora ou do Garden. Você também é assim? Mas acredita que às vezes nem eles sabem? Porque existem tantas espécies parecidas, além das híbridas, que fica difícil saber o nome de todas. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Cola aqui no canal que tem muitos vídeos com os nomes das plantas. Inclusive você está prestes a conhecer uma mocinha muito charmosa. Vou contar tudo sobre ela, não saia daí. Prepare-se para uma dose de fofura. Essa é a encantadora Cotyledon tomentosa. Ela vem da África do Sul e esse país tem um clima bem parecido com o nosso, por isso que ela se dá super bem aqui no Brasil. Como vocês já estão vendo, ela tem esse formato de patinha de urso, por isso o nome dela popular. Esse vídeo está recheado de dicas de cultivo para você cuidar direitinho dela e mantê-la bonitona que nem essa que vocês estão vendo aqui. Aliás, essa é do Garden Vila Baron. O contato deles vai aparecer aqui embaixo no vídeo. Aí vocês podem ir lá conhecer a loja. Está recheada de maravilhas como essa. Vocês vão se apaixonar. Bom, vamos então começar porque eu sei que vocês estão ansiosos para conhecer um pouco mais dessa suculenta fofucha. Ela ama sol como toda suculenta. Existem algumas suculentas que amam mais, outras que amam menos, ou seja, umas de meia sombra, outras de sol pleno. Mas não tem como ter suculentas saudáveis e bonitas sem deixá-las tomar sol, combinado? Elas necessitam do sol, são plantas de regiões áridas, por isso é muito importante você adaptar sua planta em sua casa, porque assim, eu vou explicar uma coisa aqui que quase ninguém fala. Quando você compra uma planta, uma suculenta, lembra que ela vem de um viveiro, onde elas têm todo o cuidado necessário para se desenvolverem. Inclusive, elas ficam em estufas. Lógico, recebem sol, luz natural, mas elas estão num ambiente controlado, até mesmo para não pegar pragas. Imagina a nossa plantinha patinha de urso. Ela sai do produtor e vai para a loja, para o garden ou para os supermercados. Ela já saiu do ambiente onde ela estava acostumada e foi para um outro que ela vai ter que se adaptar. Por isso você tem que prestar bastante atenção na hora de comprar as suas plantas. Veja realmente se elas estão firmes, se elas não estão manchadas, se não estão com as folhas molegatas, que é sinal de excesso de rega, ou se ela está pálida, que é um sinal de falta de luz natural. Escolha bem a planta que você não vai ter problema depois. Se às vezes você compra uma planta que já está meia boca, na sua casa pode ser que também você não consiga recuperá-la e ela acaba morrendo. Ok, então você escolheu bem a suculenta, trouxe a planta para sua casa, mas não vá colocar ela direto no sol o dia todo. Em casa você tem que ir acostumando a planta ao sol. Deixa a primeira semana tomando uma horinha de sol de manhã. Aí você volta ela para um local meia sombra, onde tem luz filtrada, luz indireta do sol. Na segunda semana, você aumenta essa exposição de sol. Deixa ela mais 2 horinhas lá no solzinho. Pode ser o sol do final da tarde, o solzinho da manhã. Na terceira semana, você coloca ela exposta por 3 horinhas. E assim você vai aumentando as horas de exposição ao sol. Na quarta semana, você já deixa 4 e assim vai. Você vai rustificando sua planta. Assim você vai ajudando ela a se acostumar a tomar cada vez mais sol gradativamente em doses homeopáticas, digamos assim, para poder deixá-la no sol direto depois o dia todo, sem se preocupar. E as regas? Muito cuidado com a rega, porque olha só, essas folhinhas estão cheias de água, elas são bem gordinhas. Então não tem necessidade de você ficar regando a sua planta toda semana. Você só vai regar quando o substrato estiver seco. E o que é substrato? É a terra onde ela está plantada. Esse substrato, além de ser nutritivo, ele tem que ser bem aerado. Ou seja, ele não pode deixar a água das regas muito tempo ali acumulada. Ele tem que fazer essa água descer o quanto antes para os furos de drenagem e sair do vaso, porque suculenta nenhuma gosta de umidade no solo. Tem aquelas que gostam um pouquinho mais de umidade no substrato, mas são as suculentas de clima tropical, como é o caso da Rhipsalis. Pode sim deixar sua suculenta sem água por algumas semanas, elas não vão morrer.
suculentas têm reserva de água ou nas folhas, ou nos caules, ou nas raízes. Ela vai segurar essa água em algum local dela. Tem algumas que seguram no caule, como é o caso da rosa do deserto, outras nas raízes, como é os corações emaranhados, que tem batatinhas lá nas raízes. Então, no caso da maioria das suculentas que seguram a água nas folhas, né? Então você não precisa se preocupar, combinado? Vai regar sua planta só quando o substrato estiver seco. Mas quando for regar, rega com abundância mesmo, não coloca só um pouquinho não. Coloque bastante até começar a sair água aqui dos furos de drenagem. Outra coisa importante, o vaso com furo de drenagem. A suculenta precisa, a não ser que seja plantadas em vidro. Aí você tem uma outra técnica que também eu ensino no canal. Fica ligadinho nos próximos vídeos. Porque se você não for inscrito ainda, aproveita agora e se inscreva para não perder nenhuma dica valiosa, combinado? E para você fazer mudas é muito fácil, é o que eu vou te ensinar agora. Você vai escolher um galinho dela, qualquer um aqui que você queira, e você vai cortar, isso mesmo, não tem problema porque ela não vai sentir, tá? Então vou escolher esse daqui, ó. Você corta com uma tesoura bem limpinha, esterilizada, né? E agora, o que você vai fazer? Tá vendo que aqui já tem uma crescendo? Então eu vou também separar essa aqui. Você precisa deixar um pezinho, né, até um dedo, para você colocar no substrato. Então você pode tirar a folhinha virando ela assim, para não machucar o caule também. E agora o que você pode fazer? Cicatrizar esse cortinho para não entrar nenhum fungo ou bactéria. Eu uso própolis. Mas se você não tiver própolis, você pode usar canela em pó também. O própolis não é difícil de encontrar, em qualquer farmácia você encontra. Prefiro o própolis porque você já pode colocar ali sem problema nenhum, porque ele é como se fosse uma colinha. Então logo ele vai selar ali o ferimento. Nessa parte que você cortou também você vai passar, tanto em cima quanto aqui embaixo, para não ter nenhum perigo mesmo dessa mudinha não dar certo. Aí você vai preparar uma caminha para ela com substrato. Pode ser esse mesmo, de plantas adultas. E você vai enfiar assim, olha, simplesmente. Se você tiver um vaso maior, uma jardineira maior, você pode fazer várias mudinhas dela. E aqui, lembra, coloca sempre do lado de cima, né? Não pode pôr embaixo, porque senão ela vai crescer errado. Já coloca ela certinho assim, ó, que bonitinho. E as folhinhas que caíram? Você vai pegar um outro vasinho e você vai deixá-las deitadinhas sobre a terra, aliás, tá? Deixa ela assim, não precisa enfiar nem nada. Você vai deixar ela assim em contato com a terrinha, dessa forma, tá? E daqui vão começar novas raízes e uma nova plantinha vai surgir das folhinhas também. Não precisa regar. Por que você não precisa regar? Porque ainda não tem raiz. A raiz serve para firmar a planta no substrato, na terra, ou levar os nutrientes da terra para a planta. Ela não tem raiz aqui, então não tem necessidade de regar. Se você regar, o que pode acontecer é essa água ser um veículo para levar bactéria para a planta. A água é um condutor de bactérias, então não regue ainda. Você só vai começar a regar quando começar a surgir raízes. Essas folhinhas, como vão ser em outro vasinho, é um caso à parte. Você pode borrifar um pouquinho o substrato de vez em quando, porque a umidade chama a raiz, tá? Aqui já não, aqui você já tem a planta, então não tem necessidade de você regar. Quando você vai saber que tem raiz? Vai ter que verificar mesmo, você vai tirar do solo e vai olhar. Se começou a sair raiz, beleza, aí você pode esperar mais um pouquinho ainda para começar a regar a plantinha. Onde deixar esses bebezinhos? Não vai deixar também a sol pleno, vai deixar protegido no local com bastante luminosidade natural e boa circulação de ar, porque ainda ela está se formando, né? Então se você deixar ela no sol pleno, pode ser que ela se queime ou então ela não desenvolva como deve ser o desenvolvimento dela. Então deixa protegida do sol pleno
Quando ela ficar maiorzinha, aí você vai rustificando conforme eu falei para você da planta mãe. Vai acostumando ela aos poucos a tomar cada dia mais sol. E aí um dia ela vai estar assim também como essa aqui. E outra coisa, suculentas dão flores. Essa aqui está acabando a floração dela. Mas olha só, ainda dá para ver um pouquinho daqui está aberta. Olha que gracinha que ela é, tão delicada. A maioria das suculentas dão flores, dão inflorescências, né? São chamadas de inflorescências, pendões florais, é a coisa mais linda. Agora que você já aprendeu sobre a patinha de urso, é só colocar a mão na massa e cultivar a sua aí. Depois me conta! Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilha, deixa um comentário, porque é dessa forma que eu sei se estou trazendo conteúdo que te ajuda no dia a dia com cuidado com suas plantas. E se ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve para não perder nenhuma dica que eu colocar aqui, combinado? Até o próximo, um beijo verde e tchau!